Fala turma, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Swiper. Meu nome é Bruno Monteiro e hoje eu quero compartilhar um negócio que eu achei muito interessante e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí, que é o seguinte. No mês de agosto agora de 2025, uma oferta, uma VSL, ela se destacou muito lá nos Estados Unidos porque ela conseguiu ultrapassar aí a faixa de 10 milhões em faturamento até o momento, né? A gente está no dia 5 de setembro e eles já ultrapassaram essa marca e com certeza tem muito mais para rolar daí para frente. E eu quis trazer isso para vocês porque tem um marco interessante aqui, tem um contexto também interessante e a própria VSL em si, ela tem vários insights que a gente pode aproveitar para as nossas operações. Bom, antes de iniciar aqui eu preciso nivelar o conhecimento de todo mundo. Se você não conhece a Agora, The Agora Companies ou Agora, como os americanos chamam, essa é uma das principais, talvez a principal publishing, né? Tanto do mercado financeiro quanto de saúde lá nos Estados Unidos. Foi fundada em 1978 por esse cara aqui, o Bill Bonner, né? E ele recebeu o suporte direto do Mark Ford, que é um dos principais nomes aí no mercado de copywriting, né? Então, se você não conhece a Agora, basicamente foram eles que conseguiram restabelecer a Empíricos nas décadas anteriores e transformar na máquina super poderosa que eles são até hoje, né? Então a Agora tem uma super importância nisso, né? E eles operam no mundo inteiro. Então eles têm várias franquias, digamos assim, e a Empíricos era uma delas, tá? E basicamente quem importou todas essas informações lá dos Estados Unidos para o Brasil e treinou grandes nomes como Beto Altenhofen, Helena de Guide e outros dos principais copywriters da Empíricos foi esse cara aqui, que é o Roque Vega, né? Meu amigo Roque Vega, amigo e mentor, que ele basicamente se abrasileirou aí, passou tanto tempo, inclusive eu acho que hoje em dia ele mora no Brasil, se eu não me engano, fala português, um pouco com sotaque, mas fala, e basicamente foi ele o responsável por treinar os principais copywriters que a gente conhece atualmente, tá? Então, basicamente, quis dar esse contexto para vocês, por quê? Apesar da Agora, né, existir desde 1978, ser uma das principais publishings do mundo, da história, ter faturamentos bilionários aí, eles naturalmente sentiram o impacto da modernização da distribuição de conteúdo, né, que era basicamente a principal essência dos produtos deles. Então eles basicamente transformavam ideias em informação e vendiam isso através de produtos de educação ou então de investimentos e por aí vai. É um modelo que sempre funcionou e sempre vai funcionar, mas naturalmente quando você está em um mercado onde tem muitas pessoas falando a mesma coisa que você, ensinando as mesmas coisas que você, e até mesmo os veículos mudam, né? Se antes você só dependia de livro para aprender, hoje você pode escutar um podcast, pode assistir um vídeo. Então isso tudo foi gerando um impacto em relação principalmente ao faturamento da empresa, ao ponto de que o próprio Mike Ford, ele revelar em uma entrevista recente, que ele, por alguns momentos, ele começou a questionar se o modelo da Agora ele ainda seria capaz de sobreviver nessa nova era do mercado, tá? E é aí que o negócio começa a ficar muito interessante, porque meses depois, esse cara aqui, chamado Chris Simorelli, que é o senior copywriter dessa empresa aqui, que é a Paradigm Press. E aí, só para vocês entenderem, eu vou voltar no Chris em breve. Basicamente, esse aqui é o modelo da Agora, tá? Então, eles têm ali um grupo, que dentro desse grupo, né, o grupo que é a empresa principal, dentro desse grupo tem cerca de 22 subempresas, né? Então, o Chris aqui, ele é um senior copywriter dessa Paradigm Press, que é uma das empresas da Agora. Você tem a Stansberry Research, tem a Empíricos, enfim, tem várias empresas que não necessariamente são concorrentes, mas o objetivo delas é dominar o mercado. Ou seja, se existe um nicho, todas as pessoas que compram desse nicho vão comprar de empresas diferentes, mas que por trás elas são todas do mesmo dono, de certa forma. E abaixo desse guarda-chuva, né, você tem ali cerca de 120 newsletters, talvez mais, talvez menos, né? Esses dados aqui podem estar um pouco desatualizados, e essas newsletters elas ajudam a sempre manter as empresas oxigenadas, ou seja, com público ativo, com pessoas pagando, com pessoas interessadas em receber conteúdo e prontas para comprar as ofertas delas.
E apesar dessa grande estrutura, né, distribuída pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, a Ágora vinha não apresentando necessariamente resultados ruins, mas sentindo dificuldade em espalhar ali as ofertas que eles tinham, principalmente comparando ao movimento que eles faziam quando era um oceano azul, quando não tinha tanta concorrência disponível no mercado. Tá? E aí a gente volta para o Chris, tá? Porque esse cara aqui, basicamente, ele conseguiu acertar uma oferta em agosto. Que essa oferta no primeiro dia, aparentemente ela vendeu cerca de 4,4 milhões de dólares e foi gradualmente aumentando durante o mês de agosto até ultrapassar a marca de 10 milhões. E alguns rumores indicam que o próprio Mark Ford indica que o Chris foi o responsável por, de certa forma, ressuscitar a fé dele em relação ao modelo que ele mesmo viu construir durante décadas. Então, foi por esse motivo que eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque não é só simplesmente uma oferta de alta escala, mas principalmente o impacto que o copywriting pode ter dentro de uma empresa, mesmo quando é uma empresa onde você está lidando ali com os top 1 do mercado. O que, afinal, esse cara poderia ensinar ali para o Mark Ford ou para o próprio Bill Bonner, né? Ou para o Roch Vega, ou o que for. E é interessante que talvez ele trouxe outros pontos de vista, outras ideias, e aquilo foi o suficiente para fazer os donos, os fundadores dessa empresa gigantesca terem um ponto de vista novo em relação ao mercado, em relação à empresa que eles fundaram e por aí vai. Uma coisa importante que vale citar aqui é que o Chris, ele é um copywriter, né? Mas ele também é um analista de microcaps, né? Que é uma categoria de ações ali, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente ele é um analista e o Head of Research de um dos produtos, imagino aqui, que se chama o Microcap Millionaire. Por que isso aqui é legal e por que eu estou destacando isso para vocês? Porque eu sempre defendo a ideia de que a beleza do copywriting é que você não necessariamente precisa abandonar as suas habilidades anteriores, né? Então, se você era um advogado, você pode ser um advogado copywriter. Se você era um dentista, você pode ser um dentista copywriter e por aí vai. Na verdade, é até bom que você não abandone as suas habilidades anteriores de copy, porque muito provavelmente o Chris aqui ele teve um sucesso absurdo nessa campanha que ele construiu, muito pela profundidade do conhecimento dentro da área de finanças, né? Então, se ele é um especialista que ele vive aquele mercado, ele sabe exatamente as dores do público, ele sabe as ambições, as oportunidades, as novas ideias e por aí vai, e ele transforma isso em palavras e automaticamente isso gerou para ele, segundo ele mesmo aqui no LinkedIn, mais de 70 milhões de dólares em faturamento através de copywriting de resposta direta. Tá? Não quer dizer exatamente que ele ganhou 70 milhões de dólares, mas ele ajudou a construir ofertas que venderam mais de 70 milhões, que é um número muito relevante, especialmente se você converte isso para real. Né? Então, fiquem de olho nesse cara aqui, Chris Simorelli. Confesso que eu conheci ele hoje, na verdade. Tem algumas ideias muito interessantes, já consumi muito conteúdo dele aqui que eu pude encontrar, então com certeza vale a pena ficar de olho nele aí e no trabalho dele. Bom, dito isso, todo o contexto está disponível aqui para vocês. Se vocês não conheciam ainda a The Agora Companies, recomendo vocês olharem ali toda a história do Bill Bonner, que é uma história super interessante, tanto de visão empresarial quanto da própria construção de marketing de copyright mesmo. E o próprio Mark Ford, que inclusive é muito conhecido aí pelo livro Great Leads, tá? que na verdade ele assina como Michael Masterson, mas na verdade é o Mark Ford também, tá? Como se fosse um apelido dele de alguma forma, tá? Então é isso, contexto dado, vamos agora para de fato a VSL em si, tá? E aí, só para explicar para vocês o que eu fiz aqui. Para facilitar, né, eu sempre estudo as VSLs em inglês, né, até para treinar o meu inglês e me acostumar a não depender de legendas, mas é uma VSL longa, é uma VSL de 1 hora e 41 minutos. A gente não vai ver a VSL inteira, a gente vai focar principalmente na lead aqui, mas se você é assinante do Swiper, você vai poder ler a tradução na íntegra, você vai poder ver ali os blocos separados por cada uma das etapas da VSL. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube ou em outra fonte, recomendo aí que você se torne aqui assinante do Swiper, porque
É aqui dentro que você vai, de fato, ver o material para você poder estudar e treinar. E, inclusive, fazer os exercícios estão disponíveis aqui para você poder, enfim, tirar o ferrugem aí. Principalmente se você estiver acostumado com as IAs que estão facilitando tudo, mas ao mesmo tempo deixando a gente meio travadão, tá? Então é isso, vamos nessa. Eu vou dar play aqui no vídeo e a gente vai comentando trecho a trecho, pelo menos da lead até alguns pontos mais para frente, porque senão aqui a gente vai ficar a noite inteira, né? A VSL já é longa, tá? Então é isso, bora lá. Today, we're going to reveal the biggest all-in investment in our company's history. Bom, 2 pontos importantes aqui, tá? Eles tratam isso como a VSL como um conteúdo, né? Então todo esse conceito de CSL, para quem está mais acostumado aí a acompanhar as nomenclaturas do mercado, CSL na verdade é uma VSL disfarçada de conteúdo, tá? Então é exatamente isso que a gente vai ver. Então vocês vão notar que tem muito uma visão de documentário, de programa de TV, um negócio do tipo, justamente para que não soe como uma promoção, uma oferta, uma divulgação ali, tá? E aí, o que é legal aqui? Today, we're going to reveal the biggest all-in investment in our company's history. Ele já abre, a primeira frase que ele fala aqui na VSL é que ele vai divulgar hoje, né? Então ele já dá um fator temporal ali, ele vai divulgar hoje a maior descoberta de um investimento all-in, né? Que é tudo ou nada ali na história da empresa. Então isso é o suficiente para já declarar uma promessa ali para que a pessoa ela pare tudo que ela está fazendo, porque ela está diante de uma grande oportunidade. You're about to hear from 3 of the world's top financial experts: Jim Rickards, James Altucher, and Enrique Abeyta. Uma coisa bem interessante aqui, que é uma sofisticação nesse formato das VSLs e talvez um dos fatores aí do porquê o Cris acertou tanto nessa VSL, que é o seguinte. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Vocês notaram que ele falou aqui que basicamente eles trouxeram 3 dos principais nomes do mercado financeiro para te entregar uma nova oportunidade, te entregar uma nova informação. Então, é um recurso de autoridade muito forte. E tem um detalhe importante aqui. Vocês vão notar que são 3 pessoas muito peculiares, né? Então, a gente tem o Jim Rickards. Para quem não conhece o Jim Rickards, ele é um cara super conhecido no mercado financeiro. É um cara super polêmico, com opiniões muito fortes, né? Tem esse cara aqui que eu... Deixa eu ver Our masterminds, the big thinkers and investment legends that have discovered huge. Jim Ele fala o Rickards, nome aqui, ó. James Altucher, O James Altucher e esse Enrique Abeyta. and Enrique Abeyta. E o legal disso, These além, claro, né, deles estarem usando 3 pessoas para transmitir aquela mensagem, é que essas 3 pessoas elas são muito peculiares, né? Então, esse cara aqui do meio, ele visualmente ele já chama atenção, né? O próprio Jim Rickards mesmo, conforme vocês vão ver a VSL, ele tem um jeito de falar muito peculiar. E o outro cara aqui que ele tá meio que como um meio termo, digamos assim, entre cada um deles, né? Então, foi muito estratégico da parte dele ter escolhido ali 3 personalidades que vão entrar, de certa forma, em acordo em relação àquela mensagem. Então, além deles estarem transmitindo aquela mensagem, eles estão, os 3 que têm opiniões e visões diferentes do mundo, os 3 estão entrando em consenso. E isso se torna um recurso muito importante. Porque se 3 pessoas com opiniões diferentes, com estilos de vida diferentes, com modos de vestir diferentes, são completamente distintas, mas entre elas existe uma ideia em comum, isso é um recurso muito forte, né? Então, pô, quem sou eu para não ouvir o que esses caras têm para dizer? Além do histórico absurdo deles, se eles têm uma ideia onde os 3 concordam, tem alguma coisa aqui que eu preciso parar e dar alguns minutos de atenção. are our masterminds, the big thinkers and investment legends that have discovered huge profit opportunities for our readership. Então aqui ele já está falando o que o público quer ouvir, né? Então eles descobriram uma grande oportunidade de lucro, né? Então isso já é um motivador para a pessoa parar e continuar escutando. And what they're about to unveil today has only happened a few times in our company's. Aqui tem um fator interessante que ele declara que basicamente
o que está sendo prestes a revelar ali, além de tudo aquilo que a gente já falou de autoridade e tudo mais, é algo muito raro, é muito escasso, né? Então ele fala aqui que só aconteceu algumas vezes na história. Então, putz, você não vai querer perder a chance de escutar o que está sendo falado ali. Então vocês notaram que a gente está aqui, ó, em literalmente 31 segundos da lead, e praticamente cada frase é um gancho para puxar a pessoa, para levar ela para a próxima etapa. Esse é o papel da lead, né? O papel da lead é garantir a retenção da pessoa e que ela entre no mood ali, ela mergulhe dentro do conteúdo que vai ser falado dentro da VSL. Então vocês vão notar que cada frase aqui ela está sendo colocada de maneira estratégica para que quando a VSL de fato inicie, a pessoa está muito, muito interessada e ela não vai querer parar por nenhum motivo. History. The convergence of our top analysts on a single idea. Ó, novamente aquilo que eu falei, né? Então você pega 3 pessoas que são bem específicas, né? Esse cara aqui, ele lembra o Austin Powers, não sei se vocês vão lembrar aí, mas ele tem esse estilão engraçado e diferente que chama atenção. O Jim Rickards aqui, que é mais conservadorzão, mais sério, e um outro cara que ele vai basicamente balizar tudo. Então, novamente, ele bate nessa tecla, né? Que é algo muito For relevante. example, 2 years ago, masterminds Jim Rickards and James Altucher assembled to show our readers the best opportunities to profit in AI, many months before the mainstream media picked up the story. Aqui é legal porque eles estão se apoiando muito na questão da autoridade desses experts, né? Então, novamente, qual que foi o racional do Chris, o copywriter responsável por essa campanha, quando ele construiu isso? Ele pensou, pô, se todo mundo fala de finanças, sobre uma nova oportunidade, sobre inteligência artificial, o que eu vou me diferenciar aqui? Então, um dos principais recursos que ele pegou foi esse contraste entre cada um dos experts, somado ao histórico deles. Então, ele bate muito aqui na tecla de que muitos anos antes da mídia, da grande mídia, reportar sobre alguma coisa, eles já estavam falando sobre aquele assunto. Então, eles eram pioneiros naquilo. Então, eles foram o primeiro a descobrir alguma coisa. E você, se você é o pioneiro, se você é o primeiro a descobrir uma mina de ouro, automaticamente você vai ficar muito mais rico do que as pessoas que vão descobrir depois. Masterminds Jim Rickards and James Altucher assembled to show our readers the best opportunity stock by the name of Profit in AI, many months before the mainstream media picked up the story. And they identified the number one AI stock in the market. E eles não só descobriram uma ação qualquer, uma nova oportunidade, eles descobriram a ação número 1, ou seja, eles estão trabalhando cada vez mais aqui o recurso de autoridade para esses caras são as únicas pessoas que você deve ouvir a partir de agora. A stock by the name of Palantir Technologies, which beat NVIDIA to become the best performing stock in the S&P 500, scoring a quick 268% for our readers in 2024 alone, while the remaining position is up 820%. More recently, só um ponto legal aqui scoring a que quick vale comentar, que é o seguinte. 268% for our readers in 2024 alone, while the remaining position Talvez is up isso se aplique muito mais para nichos financeiros ou qualquer coisa que você consegue quantificar. Mas isso aqui é um recurso bem interessante porque ele poderia simplesmente ter falado, né? Que é 268%, 820%, mas quando você coloca um recurso visual e você mostra para a pessoa, né, a dimensão de uma diferença entre um ponto e outro, você facilita o entendimento dela. Então, isso entra em linha com o que o David Deutsch defende, né? Que a profissão copywriter, ela deve ser, na verdade, screenwriter, né? Ou seja, você escreve para as telas. Porque enquanto você está construindo o teu copy, você deve pensar nas imagens que vão traduzir as palavras que você está falando. Tá? Porque é assim que a pessoa vai entender, no final das contas. 820%. More recently, our masterminds came together again on a single idea. With the Trump Uma coisa legal aqui é que vocês, não sei se está dando para escutar bem aí a trilha, mas ele tem uma trilha bem de super-herói ali, e ele carrega um pouco esse mesmo storytelling, essa mesma estrutura de, por exemplo, um filme da Marvel ali, onde 2 ou 3 super-heróis eles se juntam para resolver um problema. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes você pode ler os melhores livros de copy, você pode fazer os melhores cursos de copy, mas as melhores ideias elas vão estar fora da sua bolha, né? Então, novamente, o Chris aqui, ele trouxe esse conceito de, putz, se as pessoas elas prestam muita atenção em filme de super-herói e elas gostam tanto dessa junção distinta, né?
de um super-herói X com Y, que são às vezes até antagonistas nas ideias deles, e eles se juntam através de uma ideia, né? Então ele trouxe isso para o mesmo conceito aqui, né? Administration moving to unshackle our vast resource of national treasures. Our experts zeroed in on MP Materials, the single rare earth producer in the United States. Aqui ele já faz uma antecipação, na verdade, da descoberta, né? Então ele fala ali de uma oportunidade raríssima, um negócio que está disponível em breve, né? New Executive Order number 14156 just triggered what I think is going to be the most important, perhaps the biggest trade of the decade. One tiny mining company. Que aqui no caso, né, ele revela, é uma pequena empresa de mineração, algo que às vezes ninguém está olhando, e essa pequena empresa é um negócio que pode explodir em valorização. Go from unknown to the most critical national security asset in America. And that's because this small company controls the one and only rare earth mineral mine. Você viu ali que ele bateu mais uma vez na questão da escassez, né? Não é só uma empresa mineradora, é uma empresa mineradora que controla a primeira e única mina, né, de minerais de terras raras na América do Norte. Então ela é uma diferenciação, né? Principalmente quando você está falando de algo que tem, beleza, uma mineradora, ok, tem várias no mundo. Mas por que essa aqui precisa captar minha atenção? Porque ela é a primeira e única que detém essa nova oportunidade que eles estão prestes a revelar. In North America. I mean, Mountain Pass MP owns the single biggest rare earths deposit in the country and one of the best in the world. Trump will use our nation's vast untapped mineral resources to simultaneously address. Aqui ele está usando um recurso de autoridade externa, digamos assim, né? Então ele está se apoiando ali em alguns eventos e alguns fatos do Donald Trump para reforçar aquilo que ele está falando. Então é uma pegada mais ou menos assim. Se você não acredita no que eu estou falando, então dá uma olhada nessas provas aqui. Então ele está usando recursos de prova para mostrar, para reforçar que o que ele está falando não é meramente um pensamento alto ali, né? The nation's gargantuan $36 trillion national debt and free us from our widespread reliance on Chinese rare earths and other resources. Aqui tem um pequeno detalhe. Mineral resources to simultaneously address the nation's gargantuan $36 trillion national debt and free us. Aqui, que é o seguinte, o próprio Chris mesmo, ele comentou que nos últimos anos, né, o mercado de ofertas para esse nicho específico aqui de finanças, ele estava muito repetitivo. Então ele falava sempre dos mesmos assuntos, e um dos assuntos que mais foi falado nos últimos anos é sobre o crescimento da China, seja como um parceiro ou seja como um inimigo, né? Que tem sempre os dois pontos de vista. Então a China crescer demais pode ser bom, como pode ser ruim também. Então sempre se apoiavam nesse grande mecanismo, digamos assim, que é o mesmo equivalente, por exemplo, se você trabalha no mercado de saúde, por exemplo, sempre vai ter um mecanismo ali que vai estar sempre muito em alta, está todo mundo falando sobre ele. E um dos pontos que o Chris comentou na construção dessa história aqui é que ele evitou ao máximo possível falar da China, e quando ele falava da China, precisava ser mais como um recurso estratégico. Assim como quando ele faz aqui, né, que essa nova oportunidade, ela é uma oportunidade de reduzir a dependência dos chineses. Então é algo que talvez para o público seja muito relevante. Então eu não quero mais depender dos chineses. Então isso talvez seja a chave para isso, né? From our widespread reliance on Chinese rare earths and other resources. Shares of rare earth producer MP Materials on pace for their best day in. Aqui é mais um recurso de prova de autoridade externa também, né? Então ele pegou um recorte ali de um jornal que está basicamente falando quase que a mesma coisa que ele, né? Seguindo novamente aquela ideia de, se você não acredita em mim, então talvez essa pessoa aqui te convença, né? History, the company announcing a major deal with DoD this morning, which led to a top performing gain of 918%. Mais um recurso ali para ele dar vida para o que está sendo falado, né? Então a pessoa consegue entender o que são, na verdade, esses 918%. E tem um fator aqui também de tempo, né? Então 918% talvez em 10 anos não seja muita coisa, porém 918% em 16 dias, isso é muito relevante, né? Então, todos esses recursos, né, você ser específico em relação a números, vai dar clareza para a pessoa e vai reduzir a chance de ela ter uma interpretação vaga ou às vezes nem entender o que está falando. E uma pessoa que não entende o que você está falando,
ela não vai comprar o seu produto, né? In just 2 weeks, before news dropped of a major buy from the US Pentagon and a $500 million buy-in from the world's largest consumer electronics firm, Apple. This historic all-in... Essa legenda tá meio quebrada, tá, gente? Porque ela foi automática aqui, eu só apertei para traduzir. Então tem algumas coisas que não dá para entender muito bem, mas o importante é que a was análise. even more impactful for some of our readership. Those who elected to hold out for even higher gains captured profits of 1,882%, 2,566%, and even 3,568%. Novamente aqui, né? Ele tá falando dos ganhos que foram registrados e o tempo, né? Então ele não fala só que foram registrados 3.568% de valorização. Isso tudo em 43 dias, né? Então você dá ainda mais relevância para aquele número. In 43 days. Today, August 7th, 2025, our mastermind team is ready to unveil their next all-in. Vocês viram novamente, né, que ele tem toda essa pegada de encontro ali, encontro das 3 grandes mentes vão transmitir aquela ideia, né? Isso tudo é meio que a espinha dorsal ali do copy. Idea. From our studio outside of Baltimore. E aqui é um negócio que é super legal, né? Então eles montam toda essa narrativa aí de... Eles se juntaram ali num lugar para transmitir aquela mensagem, então tem toda essa pegada visual. É claro, é uma empresa que tem uma infraestrutura absurda para poder fazer isso tudo, né? Mas, de qualquer forma, dá pra gente pegar algumas ideias aqui, né? Maryland, we're going to make history. With an idea so big, it's set to power an imminent recalibration to the entire United States economy. With potential gains of 1,494% by next year, 3,523% by the end of Trump's term, and even 18,015% by... Novamente aqui, né? Então ele tá falando que o que eles vão revelar pode valorizar 1.494% no próximo ano, 3.523% até o final da liderança do Trump, né? E em 5 anos o negócio pode ir para 18.000%. Então esse gráfico aqui é o suficiente para quem se interessa, quem é o público-alvo. É praticamente impossível a pessoa sair daqui. Pelo menos ela tem que dar um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo. The end of this decade. Together, our mastermind team has nailed nearly every major investment call of the last 20 years. And this idea rests at the center of everything. If you missed out on Palantir or MP Materials, you do not want to miss the All-In Summit. Just moments ago, we caught up in the green room with the 3 masterminds you'll hear from today. And you won't believe what they had to say about this massive investment opportunity. You'll hear from Jim Rickards. So I had a chance to sit down with members of the Esse aqui é o Jim Rickards, né? Que eu comentei. Vocês vão ver que ele vai falar com esse jeitinho mais calmo, mais sério, né? Trump transition team before the inauguration. Well, most of what we discussed is confidential. I can tell you this. Aqui é um negócio legal, né? Que ele dá uma provocada. Então ele fala aqui You'll hear from Jim Rickards. que basicamente ele teve acesso a uma informação super relevante, né? Então ele sentou com membros do Trump ali, da gestão do Trump, antes, né, dele assumir, e basicamente o que eles discutiram é confidencial. Então isso aqui é um baita de um gancho interessante. Se ele teve acesso a informações confidenciais, ele deve ter acesso a uma coisa muito, muito relevante. I can tell you this. Everything the Trump administration has been doing over the last 6 months has been leading to this big moment on August 12th. As unbelievable as it sounds, what's happening August 12th is even bigger than America's $150 trillion trust fund, which has been critical for some of the biggest games of 2025. Aqui um negócio que é legal porque basicamente ele pega um recurso que as pessoas já entendem a dimensão, né? Então ele fala sobre... As unbelievable as it sounds, what's happening August 12th is even bigger than America's Então ele pega um fato que as pessoas já conhecem, que já tem uma dimensão grande, e ele vai e pega a oportunidade, o que ele está prestes a revelar, e coloca em cima, como se fosse alguma coisa ainda maior. Então esse é um recurso bem interessante que você pode colocar no teu copy, que é o seguinte: dentro do teu nicho, você pega ali qual que é a melhor opção possível que existe, qual que é o top 1 dentro daquilo que você está trabalhando. E aí você vai e coloca o teu produto acima disso. Ele é ainda melhor, na verdade, do que o que já existe de melhor, né? $150 trillion trust fund, which has been critical for some of the biggest games of 2025. You'll also hear from James Altucher. I've spent the last few months... Esse cara, ele é engraçado, que isso aqui é um fator
tem uma estratégia, digamos assim, por trás disso, tá? Ele é um cara muito peculiar, e isso chama muito atenção, né? Então, o próprio Chris, ele declara que esse expert, o fato, né, toda a questão visual dele, ser um cara muito peculiar, as ideias dele serem muito fortes também, tudo isso colabora para que tenha uma diferenciação do que é o normal no mercado. Então, a gente está falando do mercado financeiro, onde está todo mundo ali de terno, aquele clichê, né? Wall Street, Faria Lima. E aí aparece um cara com um cabelão grande ali, despenteado, com fone de ouvido, meio descoladão. Esse cara, ele, às vezes, é a personificação daquela pessoa, sei lá, o Mark Zuckerberg, por exemplo, que era o cara esquisitão que ficava lá no escritório dele, no quarto dele, na verdade, da universidade, e hoje em dia é um dos maiores nomes de tecnologia na história. Então, isso aqui, na verdade, é só um fator estratégico para que, enfim, se torne uma coisa que quebre o padrão, de certa forma, e chame a atenção. Tracking this massive story. It was incredible. And then I find out Jim and Enrique have been tracking the exact same idea. Aqui um negócio legal que ele fala, que basicamente ele estava, então, novamente, dentro do quartinho dele ali, sendo nerd esquisito, analisando ações e coisas ocultas ali do mercado financeiro. E aí ele descobre, ele se depara com o fato de que os outros dois parceiros dele ali, o Jim Rickards e o outro expert, eles estavam também analisando a mesma coisa. Então toda essa narrativa ela é muito interessante, né? Porque, pô, sem eles se falarem, de certa forma, estava todo mundo olhando para essa nova oportunidade, então tem algo muito, muito relevante aqui, né? Got together an idea. We had one of the biggest wins in our company's history. 6,983% from one buy alert in just 2 months. I mean, readers were writing in the craziest things I've ever seen. One guy went from $2,000 to $77,000. Aqui ele não trabalha mais tanto com porcentagens, né? Ele está falando de valores, né? Então a pessoa que saiu ali de... Buy alert in just 2 months. I mean, readers Ele dá um pouco de dimensão biggest wins in our company's aqui, history. por exemplo. Quando ele fala de 6.983 de valorização, ainda assim não dá para você saber financeiramente se você não parar para fazer umas contas ali, né? Então o que ele faz? O que ele faz aqui? Basicamente ele só está facilitando o pensamento da pessoa, tá? Qual que é o grande lance em relação a isso? Quando você precisa trabalhar com uma ideia complexa dentro do teu copy, é importante que você traduza aquela ideia para a pessoa que está assistindo, tá? Então se você vai, sei lá, falar um valor que a pessoa precisa entender, fazer algum tipo de conta, ou então juntar duas peças para chegar em algum resultado, você pode fazer isso para ela, né? Então é o que ele faz aqui. Então quando primeiro ele falou de 6.000% de valorização, isso é um pouco subliminar, um pouco nebuloso. Mas quando ele fala que um cara saiu de $2.000 para $77.000, você consegue entender exatamente a dimensão do negócio ali, né? $2,000 to $77,000, but today is about you, and in 2 E uma coisa bem importante é que você vai notar que uma das palavras mais usadas nessa lead até o momento foi a palavra hoje, né? Então tudo é hoje, agora, nesse momento. Então ele não fala, apesar de ele estar falando de uma oportunidade futura, né, algo que vai acontecer daqui a alguns dias, ele está falando que o momento para você agir de fato é agora, né? Que é o que, no final das contas, interessa para ele, que é comprar o produto dele, né? Então, isso é importante, essa questão de não é para você agir amanhã, semana que vem, pensar e, né, esquecer da minha oferta, da minha proposta. É hoje, é nesse momento, é agora. months from now, I want to hear your crazy story, because Jim, Enrique, and I, again, we are all in. This is very rare. We are all in on one idea that could change your life. And finally, Enrique Abeda. In all my time managing money, E aqui ele apresenta o último expert, né? Que, como eu falei, ele é meio que um meio termo entre as duas coisas ali, né? there were only a handful of opportunities similar to what we're seeing today. Então, só para trazer um outro ponto de vista em relação a isso, que eu acho que é um negócio interessante, é você pegar, por exemplo, sei lá, 3 líderes de religiões diferentes, mas que eles concordam em uma única coisa, né? Ou então, sei lá,
3 especialistas de saúde que têm crenças diferentes em relação a como se conduz uma doença, por exemplo, mas eles concordam em uma única coisa. Então é basicamente isso, né? Então tem um extremista, tem outro mais conservador, e tem o meio termo ali que é a balança, é o equilíbrio, né? The tech bubble run-up, the COVID money pump, the AI infrastructure build-out. But today is bigger. Look, I managed to... Aqui eles estão só dimensionalizando o que eles estão prestes a revelar, né? Então ele está falando de coisas que já são muito grandes, já são muito relevantes, mas ele está prestes a mostrar algo que é ainda mais disruptivo. Tudo para gerar curiosidade, para a pessoa parar e falar, pô, se nem a coisa mais absurda do universo é suficiente, então o que será que esse cara tem em mãos, né? For $1 billion on Wall Street. I've created one of the hottest portfolios in this industry with an 85% win rate across all of my recommendations. Trust me, I know a big idea when I see one. But what you're about to discover today is on an entirely different level. This is the Paradigm Press Mastermind Team. Aqui eles fizeram um recurso meio que para dar uma sensação de que era uma live, né? Que era um conteúdo ao vivo ali. Que aí depois quem vai assistir o replay, né, grosso modo, não vai fazer tanta diferença. Mas acaba sendo um recurso legal porque parece que, né, foi aquele evento ali de fato, né? And remember, just by attending today's summit, you'll get a free report delivered directly to your inbox from the team themselves. Aqui tem um negócio legal, deixa eu só voltar aqui rapidinho. This is the Paradigm Então Press ele tá Mastermind falando, Team. né, que eles And vão remember, começar just ali. by attending today's summit, you'll... E o legal é que ele fala, né? Hoje só por você participar daqui, você já vai sair ganhando. Tá? Você vai ganhar um relatório gratuito, custo zero, que já vai te dar algum resultado. E isso é um recurso bem interessante porque a pessoa ela tá te fazendo uma troca ali, né? Se ela tá parando para assistir e colocando o tempo dela à sua disposição, você precisa devolver isso para ela, né? Então, por mais que ela não compre, ela pelo menos sentiu que ela ganhou alguma coisa de valor, tá? Então, isso é um recurso interessante. Afinal, uma negociação é uma troca, né? E quando você faz uma venda, você está negociando alguma coisa. Então, o objetivo aqui é que a pessoa, ela, antes de mais nada, não começou nada ainda por enquanto, mas ela já sente, né? Ah, beleza, já vou ganhar alguma coisa? Tipo, pô, nem tava esperando. Eu tô aqui assistindo, tentando entender o que está acontecendo e já tô ganhando aqui um relatório gratuito. Novamente, talvez para você que não precisa de público-alvo, o relatório não seja muito relevante, mas para quem se interessou, para quem é o público-alvo, para quem é um potencial comprador, isso já é uma moeda de troca bem relevante. get a free report delivered directly to your inbox from the team themselves. Now, Aqui tem um negócio legal que pessoalmente eu gosto muito de fazer, que é o seguinte, você dá ordens mais subliminares, digamos assim, para a pessoa que está assistindo, né? Então ele fala agora, desligue todas as distrações. Então basicamente isso deve estar acontecendo com você, inclusive, seu celular deve estar pipocando aí de notificações, né? Enquanto eu estou falando aqui. Então é um desafio, na verdade, do meu lado, garantir a sua atenção. E quando você entra nesse processo quase que de hipnose, digamos assim, de uma VCL, porque eu acredito muito que o processo de uma escrita de um bom copy, ele é quase hipnótico ali, né? Então, se você, de alguma forma, conseguiu controlar um pouco a cabeça da pessoa, você pode dar ordens para ela. Não no sentido de vilão, assim, onde você está fazendo uma manipulação, mas no sentido de que ela está na mesma frequência que você. Então, ela está suscetível a receber algumas ordens estratégicas. Uma delas é que você mande ela desligar todas as distrações, né? Então, a gente vai entrar num momento de foco total aqui. Então, pô, coloca seu celular no modo avião, sei lá, bota seu filho para dormir e volta aqui para garantir, porque você não pode piscar por nenhum momento, senão você vai perder coisa de valor, né? Então, use esse recurso no seu copy de maneira estratégica. Em alguns momentos que você precisa de atenção, que você precisa de foco da pessoa, experimenta dar uma ordem para ela. Então, tipo, a partir de agora, desliga seu celular, foca só aqui, desliga o WhatsApp, desliga o Instagram. Nada é mais importante do que o que eu vou te falar aqui agora, né? turn off all distractions. Get a pen and paper and get ready. The Paradigm All-In Summit starts in 3, 2, 1. Hello and welcome to Paradigm Press's All-In Summit. I'm here with our mastermind. Aqui tem um fator importante que eles trazem um quarto personagem, né? Que é o Doug Hill. Que eu não tenho certeza se é exatamente isso o papel dele, mas
Aqui eles colocam ele como vice-presidente da Paradigm Press, né? Que, como eu falei, era uma das empresas ali do grupo, né? Aqui tem um fator importante. Ele tem um papel de ser só um mediador daquela conversa. Ele não vai ser a pessoa que vai roubar o papel dos personagens principais, né? Então, quando você faz um copy onde você tem um personagem que vai ser um entrevistador ou então alguém que vai extrair as informações do expert, é importante que ele esteja ali não como um recurso de ser mais uma pessoa falando daquilo, né? Ele precisa, na verdade, ser tipo como se fosse um porta-voz da pessoa que está assistindo. Ele que vai levantar algumas possíveis objeções para o expert quebrar, ele que vai fazer alguns comentários que a pessoa poderia ter pensado durante a construção do copy. Então, esse formato aqui de entrevista, ele tem essa importância muito grande de que a pessoa que vai conduzir a conversa, ela seja, na verdade, um recurso para ficar mantendo a retenção durante aquela VSL. Ele não vai em nenhum momento tentar pegar os holofotes ali para ele. Ele vai sempre sustentar e só chutar para que os experts façam o gol ali, né? E muito se comenta aí sobre o uso de você, né, ter uma pessoa intermediando ali a entrevista e ser um jornalista. Mas no caso aqui ele é o vice-presidente da empresa, então acaba sendo também um recurso de autoridade. Porque, pô, se o cara que é o vice-presidente da empresa, super relevante, ele parou o tempo dele para transmitir essa ideia e, né, conduzir ele a conversa, então talvez seja algo relevante. Né? Discuss an imminent investment opportunity scheduled for August 12th. And I want to start this off by sharing some numbers with you here on the screen. This is a list of some of the top trades these experts have delivered to you, our readers, since the U.S. presidential election. 239% on Will Scott Holding. Deixa eu pular um pouco aqui, porque ele vai basicamente só falar de históricos, né? Então, muito no racional de... se a gente já recomendou tanta coisa boa durante toda a trajetória da empresa, então fica com a gente aqui porque, né, a gente tem uma boa reputação naquilo que está sendo falado. Então isso aqui é um pouco mais fácil, principalmente para nichos financeiros, que você vai acumulando aquele histórico, mas entra também numa questão de autoridade. Então às vezes você está escrevendo para um expert que ele tem determinada certificação, ou então ele teve um determinado impacto em alguma área. Você pode usar todos esses recursos para aumentar a autoridade dele e a percepção de valor principalmente, né? Mark announcement that we are expecting from U.S. President Donald Trump on August 12th. On this date, President Trump will begin what is arguably the biggest initiative of his second term in the White House. Então vocês vão perceber aqui que a lead, na verdade, ela é como se fosse uma VSL ultra exprimida. Então tudo que eles vão apresentar daqui para frente, durante a VSL em si, já foi falado de certa forma durante a lead. Claro, sem a revelação do que é, afinal, né? Porque a lead, o objetivo dela é gerar uma provocação, né? Ela ficar ali provocando e instigando a pessoa para querer assistir. Mas durante a estrutura do copy aqui, que é onde eles vão desenvolver tudo aquilo que eles falaram, né? Ou seja, eles estão repetindo aqui, como a gente pode ver, esse gráfico a gente já viu antes. Mas por quê? Agora eles estão entrando em detalhes, estão explicando. E você pode até se perguntar, né? Mas por que uma VSL precisa aí de quase 2 horas de duração? Isso é quase um filme, né? Mas você tem que pensar com a cabeça do público-alvo, né? Se a pessoa ela é de fato um investidor, que é o público que eles estão alcançando, ela quer detalhes. Ela não vai colocar o dinheiro dela em qualquer coisa ali sem saber informações, o contexto, porquê, provas, quais são as garantias, quais são as seguranças. Ou seja, são muitas informações que precisam ser passadas para ela. Só assim ela vai se sentir confortável para, no final das contas, aceitar a proposta deles. Então isso justifica o tempo que é desenvolvido aqui a explicação, né? This is why we have invited all of our readers to tune in, all 429,000 of you who pay for our research. So let me quickly introduce you to the mastermind team. Jim Rickards is a former advisor to Novamente, ele the está CIA, apresentando aqui os experts, ele está batendo na experiência, no histórico deles, né? Porque afinal, se você vai confiar o seu dinheiro a alguém, você quer saber quem que é essa pessoa, por que ela é relevante, o que ela fez, se ela realmente é merecedora daquilo, né? Who has spent the last 35 years working at some of the highest levels of finance. His predictive power.
que novamente ele está apresentando também o outro expert e depois provavelmente ele vai apresentar o terceiro, né? Bom, e aqui é o corpo da VSL, acho que ficaria inviável a gente entrar em todos os detalhes possíveis, mas não tem nenhum grande segredo em relação ao que a gente já está acostumado, né? Eles vão desenvolvendo as ideias deles, trabalham muito o mecanismo dos problemas, depois apresentam o mecanismo de solução. Toda essa estrutura eu vou detalhar lá para vocês dentro do Swiper, então vocês vão poder ver exatamente qual é um dos blocos, bem como a tradução, né, em português, para vocês poderem estudar em detalhes, tá? Mas aqui acho que ficaria inviável a gente fazer uma análise super detalhada, tá? Porque é uma VSL muito longa e ele carrega muito essa estrutura de como se fosse um programa de TV, né? A pessoa está consumindo conteúdo, afinal das contas, né? Então ela não está assistindo uma oferta, ela não está assistindo uma propaganda, ela nem sente, na verdade, que ela está diante de uma propaganda, ela só está esperando ali a revelação e aquilo que eles estão prometendo desde o início, tá? Bom, e aí mais ao final aqui, naturalmente ele vai chegar na parte da oferta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Safest stocks you can Annual revenue. 3 million. Water Yeah. Now, Smaller than now is in the 2 years. A copy of Beleza, cheguei aqui, ó. this ongoing Então, eles apresentam a oferta, os entregáveis, no caso, no minuto 1h32. Então, durante 1h32, eles fazem toda a construção do copy. E aí, para você que deve estar começando agora, você pode pensar, tá, mas eles não poderiam ter feito isso antes, precisa esperar tipo 1 hora, deixar as pessoas esperando. Novamente, para esse público isso é importante, né? Então, ele construir ali toda a percepção de valor da pessoa, ela entender do que ela está diante, e aí quando ele chega com os entregáveis, né, que basicamente são só entre aspas, né, mas são relatórios com toda a tese ali, toda a construção do que eles estão recomendando, né? Quando ele chega e ele mostra isso para o público-alvo, eles justamente não têm essa percepção do tipo, mas são só livros, são só e-books, são só isso, são só aquilo. Ele já está muito convencido. E aquilo passa a ser, na verdade, o livro mais valioso possível. Por quê? Porque ele não é só um livro. Ele é a chave para que ele consiga ter os resultados que foram prometidos. Ele quer ter a mesma sensação da pessoa que transformou ali os $2 mil em $77 mil. E a chave para isso acontecer é toda essa ideia que eles construíram durante a VSL e já está instalada na cabeça da pessoa. Ela só precisa entender as condições, entender as formas de pagamento, colocar o cartão de crédito e comprar. Talvez esse seja um dos grandes motivos dessa VSL ter sido tão vencedora e tão relevante em relação aos resultados, né? É um produto caro, é um produto back-end, né? Ou seja, um produto de quase $2.500, né? Que é um valor elevado ali. E boa parte também do porquê essa VSL funcionou tão bem, a gente volta aqui para o mapa da Agora, né? Da Agora, que é o seguinte: se eles chegam com uma oferta imediatamente para primeiro impacto ali, primeiro contato das pessoas com a oferta e já ser algo de $2.500, a pessoa provavelmente vai recusar, por mais que ela se torne muito interessada naquilo, né? Porque às vezes ela não está preparada, não é o momento, ou então às vezes ela nem tem confiança, ou às vezes ela não é uma investidora ainda. Enfim, tem vários impedimentos, várias objeções que impedem a pessoa de se sentir segura e confortável em comprar aquele produto. E se ela não se sente segura, ela não vai tomar aquela decisão. Então isso aqui é um produto back-end, ou seja, antes dele existiam outros produtos mais baratos, mais acessíveis, ou às vezes até gratuitos, né? Então toda essa escadinha que eu chamo de arsenal de ofertas, ela é importante para que quando você chegue com uma oferta com um ticket maior, o seu público esteja preparado, né? Então é importantíssimo que você entenda o momento do seu público, se eles estão no começo da jornada, se eles estão no meio, no final, enfim. E aí, a partir disso, você consegue entender, beleza, para esse público que ele está mais quente, mais consciente, mais preparado, eu já posso oferecer algo com um ticket maior, uma entrega mais complexa, uma entrega mais completa. Agora, para a pessoa que está começando agora, que às vezes nem entendeu ainda, está meio perdidona,
às vezes eu nem vou cobrar nada, vou só trazer ela para dentro de casa, vou tratar para depois fazer uma oferta melhor, né? Então isso é uma oferta back-end, tá? Se você ainda não conhece muito bem essas nomenclaturas, eu recomendo muito estudar toda essa questão de arsenal de ofertas, para você saber exatamente o que ofertar, em qual momento ofertar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui para a gente discutir. Eles vendem por telefone ainda. Isso é muito louco, né? A gente pensar que... Um pouquinho de garantia aqui. Turma, acho que é isso. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em detalhes profundos sobre a estrutura do copy. Isso vai estar lá dentro do Swiper. Se você já está vendo o Swiper, é só você descer um pouquinho aí, fazer uma rolagem para baixo, que você vai ver ali a BSL toda quebradinha em português, com alguns comentários, e aí você vai estudando ali. Você pode imprimir também, se você quiser, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui. Você entra aqui na sua área de membros do Swiper, né? Então, aqui tem a versão em português, com todas as minhas anotações. Você pode desligar se você não quiser, fazer as suas próprias interpretações. Ao final, tem um exercício onde você pode reproduzir aquilo que você acabou de aprender, e você pode, inclusive, imprimir. Então, para quem gosta aí de um bom e velho papel, você pode imprimir, que funciona da mesma forma, né? Fica aqui os comentários, e o legal é que não vai nem gastar tinta aí da tua impressora, tá? Turma, é isso. Espero que tenha gerado algumas boas ideias aí para você. Lembre-se de procurar mais aí sobre esse cara, Chris Simorelli. Além, claro, da Agora, Bill Bonner, Mark Ford e, claro, também o nosso querido Roque Vega. Tenho certeza que são pessoas ótimas aí que vão ensinar muito vocês com todo o histórico que eles construíram nos últimos anos. É isso. Deixem seus comentários no vídeo, passem feedbacks, me digam se vocês gostaram desse formato, querem que eu faça mais com outras VSLs. Vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. Beleza? Se você não é assinante do Swiper, então fica o convite. Tenho certeza que você vai gostar da plataforma. Pode testar ali durante 7 dias sem risco algum. E é isso. Forte abraço para vocês. Bom final de semana, boa semana, independente de quando você está assistindo esse vídeo. E é isso. Forte abraço. Tchau, tchau.